Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei explicar aqui sobre mediana e moda, certo? Ok. Mas professor, como é que funciona isso? Olha, a primeira coisa que você vai entender é se eu tenho uma sequência de números de determinados valores, uma quantidade de alguma coisa, certo? Pode ser de idade, uma grandeza, certo? O que é que eu posso fazer nesse caso com relação à mediana, certo? Eu coloco ele essa sequência de números aí em ordem crescente ou decrescente e faço nesse caso aí aquele que estiver no meio, certo? No centro de tudo. Aí tem dois casos, né? Dois casos que nós vamos ver aqui, certo? Tem a quantidade ímpar de termos, certo? Se tiver, por exemplo, aqui, ó, se tiver 3, 6, 4, 5 e 10, por exemplo. Ok. Se eu tenho essa sequência aqui de números, certo? Eu quero. E assim, pessoal, a sequência pode ser muito grande, certo? Eu coloquei aqui somente uma sequência aqui tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem só 5, né? Então, a mediana vai ser aquele que está no centro. Presta atenção aqui. Como é que vai fazer, ó? Uma casa aqui, outra casa aqui. A mesma coisa que eu vim para cá, uma daqui e outra daqui, certo? Ó, olha, eu já peguei uma aqui, outra aqui, ó. E outra aqui também, certo? Então, o que está no centro aqui vai ser a mediana, certo? Ó, então, esse 4 aqui é a mediana, certo? Então, a mediana aqui é igual a quanto? A 4, certo? Por que é a mediana? Porque está no centro, certo? Está no centro da sequência aqui de termos, certo? Então, sempre quando tiver no centro aqui e for essa quantidade aqui, se for ímpar, quer dizer, se for uma sequência de termos ímpares, então, ó, vai ser sempre esse daqui, certo? Vai ser sempre aquele que tiver no centro. Perceba, ó, que aqui, ó, dois termos, aqui dois termos também, certo? Do lado à esquerda, dois termos na nossa posição aqui, ó, e da direita, dois termos também. Se fosse 9, professor, seria 4 de um lado, 4 da direita e 4 da esquerda. Então, seria o centro lá, certo? Muito bem. Ok. Se eu tenho outro exemplo aqui, ó, a sequência dos números 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aqui, pessoal, eu até disse aqui, ó. Eu até fiz aqui um pouco errado, porque aqui era o 6, né? Ok. O que é que eu tenho de fazer primeiro? Aqui, na verdade, só funcionaria que fosse o 2 aqui, tá, gente? Porque seria, nesse caso, a sequência. Seria aqui fosse o 4, fosse o 4, certo? Se aqui fosse o 4, aqui funcionaria bacana, certo? Porque, ó, eu coloco aqui em ordem crescente, ó, porque, ó, do menor para o maior, certo? Até já me esqueci desse daí, certo? Aí, nesse caso, seria o 4. Mas vamos lá, olha. Se, por exemplo, se eu tivesse esse daqui, colocar o 3 aqui, certo? Se eu tenho essa sequência aqui, pessoal, então o que é que eu vou fazer? Ó? Colocar em ordem crescente. Crescente ou decrescente? Quem é o menor aí de todos? Crescente. É o 1, né? Então coloco 1 aqui primeiro. Aí quem é que vem depois? O 2. Depois o 3. Depois o 3 novamente, né? Depois o 4. Depois o 5. E depois o 6. Certo? Aqui eu tenho uma sequência de 7 termos. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Da esquerda aqui eu tenho 3 e da direita aqui eu tenho quanto? 3 também, certo? 3 termos. Então, quem é que está no centro? O 3, certo? Então, ó, a mediana vai ser quem? Esse daí, certo? Ok, muito bem. Certo, pessoal? Então, não esqueça de colocar em ordem crescente ou decrescente se eu tenho uma sequência de números, tá certo? Aqui eu não fiz no início, só que eu já fiz a correção, certo? Agora vamos lá. Mas, professor, mas se for a quantidade de número de termos pares, então como é que nós vamos fazer? Olha, se por exemplo, se eu tenho uma sequência aqui, ó, 4, 3, 5, 6
e nesse caso I2, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele em ordem crescente, certo? Primeiro eu vou começar do 2, aí tem o 3, tem o 4, o 5, o 6. Tá faltando mais um aí. Ter colocado aqui, eu vou colocar aqui o 7, certo? Então, vou colocar mais um aqui para ficar a sequência de números pares, certo? Sequência par. Então, vamos lá. Dessas condições aqui, como é que funciona? Olha, presta atenção. Se eu pegar aqui, ó, 2 de um lado e 2 do outro, vai sobrar 2 aqui, certo? Ok. Só que eu pegar mais um aqui e se eu pegar mais outro aqui, não vai sobrar nada, certo? Então, o que que isso pode... Nós podemos concluir que a mediana vai ser a soma desses dois aqui dividido pela quantidade de termos. Vai ser a média desses dois. Então, vamos lá, professor. Mas como é esse negócio, professor? Vamos lá, ó, presta atenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 mais 5 dividido para 2, certo? Então, sempre quando tiver, aí 4 mais 5 aqui, ó, eu vou fazer logo 9 dividido para 2. 9 dividido para 2 dá 4,5, certo? Então, a mediana desse daí é 4,5, certo? Então, sempre quando tiver uma quantidade par de termos, o que é que você vai fazer, ó? Vai fazer aqui tanto da direita como da esquerda, aí vai sobrar dois termos. Esses dois termos você vai somar e dividir pela quantidade deles, dividir para 2, certo? Ok? Muito simples, né? Beleza, não esquecendo de colocar em ordem crescente. Olha aqui, eu coloquei em ordem crescente aqui, tá certo? E se você tiver outra sequência também de termos, você vai colocar também em ordem crescente, certo? A moda, pessoal, é aquilo, vamos comparar aquilo que está na moda. Por exemplo, uma roupa está na moda, um sapato está na moda, por exemplo. Então, é porque tem tem com frequência, né? Ok, então o que que isso nós podemos compreender isso? Ó, se eu tenho aqui essa sequência, que nós podemos chamar também de frequência, a frequência que aparece, tá? 4, eu vou até colocar aqui em ordem crescente, tá, pessoal? Então vamos lá, 5, 5, 6, 5, certo, ok. Nessa sequência aqui, pessoal, de números, nessa sequência de número aqui, eu pergunto a vocês, quem é que vai ser a moda? A moda, pessoal, vai ser aquele número que mais aparece, certo? Aquele que aparece aqui com maior frequência. Então, quem é que aparece com maior frequência? Vamos analisar o 2. O 2 só aparece uma vez, né? O 3 aparece 2 vezes. O 4 aparece só uma vez. O 5 aparece 1, 2 e 3. Então, nesse caso, ó, o 6 aparece só um. Então, nesse caso, quem é que vai ser a nossa moda? A nossa moda vai ser exatamente, ó, o 5, certo? A nossa moda vai ser o 5. Por quê? Porque o 5 aparece quantas vezes? 3 vezes. Aparece mais vezes do que os outros, certo? Aí tem, pessoal, a questão de bimodal, né? Se a gente pode imaginar também, se eu puder aqui colocar, ó, se fosse só esse daqui, ó, 3, 2. Nós percebemos aí, ó, que tem duas partes aqui, né, ó. 2 aqui que se repete, o 3 também que se repete. Então, nesse caso, eles são bimodal. Então, ó, bimodal, né? Bimodal. Então, nesse caso, vai ser a moda vai ser 2 e 3, certo? Então, ok, pessoal. Então, vamos lá para o outro exemplo aqui, certo? Mediana e moda, certo? Nós vamos aplicar aqui as duas ao mesmo tempo. Ó, a primeira coisa que eu tenho 4, 3, 1, 3, 2, 6, 5, certo? Qual é a primeira coisa que eu vou colocar? Colocar em ordem crescente, certo? Ok. Primeiro, quem é? 1, depois o 2, depois o 3 e o 3 novamente, né? Ele aparece aqui duas vezes. Depois o 4, depois o 5 e depois o 6, certo? Ok, muito bem, eu coloquei aqui em ordem crescente. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos calcular a primeira mediana. Vamos lá, ó. 3 aqui e 3 aqui, certo? Então, sobrou somente o 3, certo? Ok. Porque aqui é uma sequência de números pares, é uma sequência par, certo? De termos pares. Então, nesse caso, a mediana vai ser quem, ó?
mediana igual a 3, certo? Muito bem. Então vamos lá, a moda, pessoal, vai ser aquele número que mais se repete, certo? Quem é que mais se repete aqui, ó? Quem se repete aqui mais é o 3, então a moda vai ser quem? Exatamente 3, certo, pessoal? Então é muito simples, tá? Basta você entender aí como é que coloca. Tá entendendo que se eu tiver uma sequência de números, tiver uma sequência de termos muito grande, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar primeiramente em ordem crescente ou decrescente e depois fazer a análise, tá? Da mediana é aquele que mais se repete da moda. Certo, pessoal? Então espero que cada um de vocês tenha compreendido. Não esqueça de compartilhar ou se inscrever no canal. E até mais, tá, galerinha?